E nas duas lives anteriores, Deus vem tocando em nossos corações para falarmos a respeito de um mesmo assunto. Pessoas que estão feridas, pessoas que estão magoadas, pessoas que estão machucadas. E hoje Deus botou no meu coração que hoje seria uma conclusão desse assunto. E aqui diz a palavra de Deus em Gênesis 3, no seu versículo 9. E o Senhor Deus chamou a Adão e lhe disse: onde tu estás? Deus, quando Ele cria o jardim do Éden, Ele cria o homem à sua imagem e semelhança. E quando Ele faz isso, é um tipo de retrato do que é o reino de Deus. Satanás, vendo essa representatividade do reino de Deus aqui na terra, ele fica insatisfeito. Então ele vem fazer de tudo para poder destruir. E esse é o mesmo motivo pelo qual Satanás quer destruir a minha e a sua vida. Porque nós somos hoje essa representatividade do reino de Deus. Hoje somos nós que espelhamos o reino de Deus aqui na terra. Aí você fala comigo: mas irmão Elton, você dizer que o jardim do Éden, lugar lindo e maravilhoso, você dizer que o homem ali criado à imagem e semelhança de Deus é um espelho, é um retrato do reino de Deus, é aceitável. Agora nós, como é que você disse uma coisa dessa? Não sou eu que estou dizendo, é o próprio Jesus que falou. Lá em Lucas 17, 21, os fariseus perguntaram a ele: quando há de vir o reino dos céus? E Jesus respondeu: pois eis que o reino do céu está dentro de vós. O que isso significa, meu irmão e minha irmã? Significa que aquele vizinho seu, aquele seu colega de trabalho, seu colega de escola, quando ele olha para você, é aí que ele conhece Jesus. A impressão que eu tenho é que Adão também teve desejo naquele fruto. Ele tinha medo de comer daquele fruto. E quando ele tem o desejo daquele fruto, ele acaba botando um excesso. Ele acaba acrescentando a ordem de Deus, que era somente de não comer. Ele chega para Eva e fala: não toques e nem comas. E é isso que os homens têm feito hoje em dia. Eles acrescentam, eles botam excesso. E Satanás vem e trabalha em cima disso. É em cima desses excessos que ele começa a trabalhar, para começar a fazer você achar que a Bíblia está agindo de forma enganosa, para começar a fazer você achar que a palavra de Deus faz curva, e ela não faz. Então Satanás distorce tudo. A mulher toca no fruto e não morre, então ela come. E logo após, ela dá para o seu esposo Adão, que também come do fruto. E eu fico triste, porque eu vejo que Adão era um homem a qual Deus tinha dado responsabilidades. Adão era um homem o qual Deus tinha confiado um projeto na mão de Adão. Adão era um homem que ele não era somente uma criatura, ele era um servo. Adão era um filho. Adão era um amigo de Deus. E toda tarde Deus estava ali conversando com Adão. Mas agora Adão não olhava para mais nada disso. Porque Adão agora ele tinha errado. Ele estava com vergonha. Ele estava com medo. E eu já comentei aqui com os irmãos. Eu fiquei 10 anos afastado da igreja. E eu tinha uma ideia, eu tinha um pensamento que dizia o seguinte: eu estou melhor fora da igreja do que muita gente dentro. No dia em que eu levantei as mãos para aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu desisti de ir para a igreja naquele dia. Eu já estava arrumado, eu falei: não vou. Eu dobrei meu joelho e falei: Senhor, como eu posso ir numa igreja imperfeita? Senhor, como eu posso ir em um templo construído por mãos humanas?
E Deus falou comigo naquele dia. Deus disse que você quer fazer uma igreja perfeita se você é tão imperfeito. Glória a Deus. Aleluia. E aqui nós vemos Adão com esse sentimento de culpa. E quando a gente tem esse sentimento, quando a gente está agindo dessa forma, com a culpa e negando, a gente faz o que Adão fez. Adão disse: foi a mulher que tu me deste. O que é que Adão está fazendo ao declarar que foi a mulher que Deus deu para ele? Ele está fugindo. Ele está fugindo da culpa. Ele não está assumindo as responsabilidades. Ele não está assumindo os seus erros. Ele está culpando a mulher. É a mulher. E ele acaba culpando até o próprio Deus. Como é que a gente faz mesmo? Quando a gente sai da igreja, quando a gente se afasta, aquele pastor lá, como pessoa é até gente boa, mas como pastor, aquele irmão lá gosta muito de falar da vida dos outros. E essa ideia vai se enraizando. Aí chega um ponto que a gente fala igual Adão. Eu hoje estou fora da igreja por causa daquele pastor que Deus levantou. Você percebe que a culpa vai ser do irmão, a culpa vai ser do pastor, a culpa vai ser do fariseu. E chega um momento que a culpa é até de Deus, mas você nunca é o culpado. Mas a mensagem que eu quero te trazer nessa manhã não diz a respeito do pecado. Pelo contrário, diz a respeito de um ser todo-poderoso, que mesmo vendo o pecado de Adão, mesmo vendo a vergonha, o medo, mesmo vendo a culpa que Adão sentia, mesmo sabendo que Adão não assumiria os seus erros, ele está à procura de Adão e fala: Adão, onde tu estás? Mas o que é isso, meu irmão? Ele não é onisciente? Porque ele está perguntando aonde Adão está? Ele não sabe? Claro que ele sabe. Deus está, meus irmãos, fazendo Adão confrontar o seu pecado agora. Deus está mostrando pra gente o quê? Que independente de nossos erros, Ele está buscando contato conosco. Aquelas vezes em que você acordava de madrugada para orar, aqueles louvores que você cantava e você sentia Ele do seu lado. Todas as vezes que você sentiu a presença de Deus, e agora por um motivo ou outro, você deixou o pecado ir te afastando, e agora você está tão longe, que você não consegue reconhecer o caminho de volta. Mas hoje, nessa manhã, existe uma oportunidade, porque você está aqui, não é à toa, e Deus está falando para você: aonde você está, meu filho? Eu estou com saudade. Aleluia, meu Pai. Glória a Deus. A porta do pecado foi aberta lá no Éden, meu irmão. O Éden, que significa deleite. Mas eu venho trazer uma notícia boa para você. A palavra diz que enquanto no Éden, que quer dizer deleite, foi aberta a porta do pecado, lá no lugar chamado Gólgota, que significa caveira, foi aberta a porta da salvação. Aleluia. Em 1 Coríntios 15, 21 e 22 diz: porque assim como a morte veio por um homem, Adão, assim a vida também veio por outro homem, Jesus Cristo. Porque assim como todos morrem em Adão, em Cristo todos são vivificados. Não deixe o pecado afastar, meu irmão. Não deixe o pecado roubar o que Deus preparou para você. Não deixa o pecado te tirar dos caminhos do Senhor. Não deixe o pecado te afastar das promessas que Ele fez para a sua vida. Todos nós fomos escolhidos, meus irmãos, para uma obra especial. E esta manhã, com a fé que eu tenho no meu Senhor Jesus Cristo, eu quero profetizar para a sua vida a restauração. Eu quero profetizar para a sua vida o renovo espiritual, o fortalecimento da fé. Oh, aleluia. Restaura os sonhos, Senhor. Glória a Deus. Levanta novamente, oh Pai. Não deixa-nos ficarmos caídos, Senhor. Pegue em nossas mãos e nos levante, Senhor. Queremos voltar para os seus caminhos. Satanás, ele tem ódio
Porque nós somos o retrato do reino de Deus. Nós devemos espelhar o reino de Deus aqui nessa terra. Todos quantos olharem para nós, eles têm que olhar e ver: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Aleluia. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim. Vença esse orgulho hoje. Sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falaria: pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado Eu nele.